Tributos. No Brasil, não tem como escapar deles, né? Mas, afinal, o que a lei por trás de tudo isso diz de verdade? Nesta análise, a gente vai direto à fonte para desvendar o Código Tributário Nacional, que é basicamente um manual de instruções que define as regras do jogo para todo o mundo. E é exatamente essa a nossa pergunta de partida. Deixando o achismo de lado, vamos focar no que está escrito, preto no branco, na lei que comanda todo o sistema tributário brasileiro. O nosso foco aqui é a resposta oficial. Então, para a gente entender o código de uma vez por todas, nosso roteiro é bem simples. Vamos passar por 5 pontos essenciais. Primeiro, o que de fato é um tributo. Depois, quais são as regras do jogo, quem é que pode criar esses tributos, quais os tipos que existem e, por fim, como um tributo nasce, vive e morre. Vamos começar pelo começo, pelo básico do básico. O que a lei define como tributo? Parece uma pergunta simples, mas essa definição exata é a pedra fundamental de todo o sistema. Olha só, pode até parecer um monte de juridiquês, mas essa frase aí, do artigo 3º, é simplesmente a chave de tudo. É como se fosse o DNA completo de um tributo. Cada palavrinha aí tem um peso enorme, um significado muito, muito específico. Ok, vamos traduzir isso. Para alguma coisa ser considerada um tributo, ela precisa ter 4 características. 4 ingredientes obrigatórios. Primeiro, tem que ser um pagamento em dinheiro. Segundo, não é opcional, é compulsório, obrigatório. Terceiro, e isso é importantíssimo, só pode ser criado por uma lei. E quarto, um ponto que confunde muita gente. Não é uma multa ou uma punição por algo errado que alguém fez. Beleza, já sabemos o que é um tributo. Agora, como isso funciona na prática? Bom, todo jogo precisa de regras, certo? E no jogo fiscal, o grande livro de regras é o próprio Código Tributário Nacional. Dá para pensar no CTN como a Constituição dos tributos, sabe? É ele que garante que todo mundo, seja a União, os estados ou os municípios, jogue seguindo as mesmas regras básicas. Ele bota ordem na casa, impedindo que cada um saia criando sua própria regra do jeito que bem entender. Certo, então a gente viu que um tributo precisa ser criado em lei. A pergunta que fica é: quem pode criar essas leis? Quem tem a caneta na mão para instituir uma nova cobrança? A resposta está lá nos artigos 6º e 7º do Código. Esse poder, chamado de competência tributária, é dado pela Constituição para a União, para os estados e para os municípios. E olha que interessante, esse poder não pode ser delegado. Ou seja, o governo não pode simplesmente passar essa responsabilidade para outra pessoa ou empresa. É uma função essencial de cada esfera de governo. Mas, atenção, esse poder não é um cheque em branco, não é absoluto. E aqui vem um ponto fundamental. O próprio Código cria limites, barreiras de proteção. Essas proteções são as famosas imunidades. E elas são cruciais para manter o equilíbrio do sistema todo. E aqui a gente vê na prática quem são esses protegidos. A lei cria a obrigação de pagar, mas ao mesmo tempo ela diz: opa, peraí, entidades do governo não podem cobrar impostos umas das outras. Templos, partidos políticos, sindicatos, instituições de educação sem fins lucrativos, todos eles têm essa proteção. Até o papel usado para imprimir livros e jornais. A ideia é proteger pilares que são considerados essenciais para a sociedade. Muito bem, já entendemos o que é um tributo e quem pode criá-los. Mas será que todo tributo é a mesma coisa? A resposta é um sonoro não. Vamos dar uma olhada nos diferentes tipos, ou melhor, nas famílias de tributos que existem. O artigo 5º é bem direto ao ponto. Ele divide todos os tributos em apenas 3 grandes grupos. São eles: os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Parece simples, e a lógica por trás de cada um deles é de facto bem diferente. Essa aqui talvez seja a dúvida de R$1 milhão. Qual a diferença entre imposto e taxa? Muita gente confunde, mas o código deixa tudo bem claro. Pensa assim: o imposto é como uma contribuição para um fundo geral. O dinheiro vai para a saúde, educação, segurança, coisas que beneficiam todo mundo. Já a taxa é diferente. A gente paga por um serviço específico que nos é prestado, como a coleta de lixo ou a emissão de um passaporte. A pessoa usa o serviço, ela paga por ele. E o terceiro tipo, a contribuição de melhoria, é o mais fácil de entender. Imagina que a prefeitura asfalta a rua em frente a uma casa.
Aquela obra pública valorizou o imóvel, certo? Então, a lei permite que o governo cobre do proprietário uma parte do custo dessa obra, justamente por causa desse benefício direto, dessa valorização. Ok, para fechar e deixar tudo isso bem concreto na cabeça, que tal a gente acompanhar a história de um tributo? Vamos ver a jornada completa, o ciclo de vida de uma obrigação tributária, desde o seu nascimento até a sua extinção. Essa jornada tem 4 paradas obrigatórias. Primeiro, acontece o fato gerador. É o gatilho, por exemplo, vender um produto. Aconteceu o fato gerador, pronto. No mesmo instante, nasce a obrigação tributária, o dever legal de pagar. Depois, o governo precisa agir. Ele faz o lançamento, que é quando ele oficializa a dívida, calcula o valor e diz quem deve pagar. E, finalmente, chegamos à extinção, que é quando a dívida é quitada, na maioria das vezes, claro, pelo pagamento. E com isso, a gente volta exatamente para onde começamos, para aquela definição do artigo 3º. Agora, quando a gente lê prestação pecuniária compulsória, instituída em lei, cada uma dessas palavras faz muito mais sentido, não é verdade? A gente consegue enxergar todo o sistema por trás delas. E isso nos leva a uma reflexão final. Será que entender essas regras, essa estrutura toda, muda a forma como a gente enxerga os tributos? Conhecer a lógica por trás do sistema nos dá, sem dúvida, mais ferramentas para participar do debate público, para entender o que está em jogo. Afinal, saber o que a lei realmente diz é sempre o primeiro passo.